Olá, nessa videoaula vamos ver como criar função. Então, uma função, ela vai obedecer uma certa estrutura. Vamos primeiramente abrir aqui o editor. Então, eu vou digitar editor e ele vai ser aberto aqui. E uma função, ela vai obedecer essa estrutura aqui. Tá? Então, eu vou ter que escrever functions. Aí, entre colchetes aqui, eu vou colocar as saídas da minha função. Eu vou colocar o nome da função e entre parênteses eu vou colocar as entradas. Depois eu coloco as instruções e depois eu coloco o final da função aqui em function. Então vamos voltar aqui para o editor e vamos colocar então a function. Aí observe que automaticamente ele já colocou a estrutura. Então aqui eu vou colocar S e P. Esse S vai ser a soma e o P vai ser o produto. Vai ser minha saída, a soma e o produto. Aí depois a gente coloca o nome da função. Então eu vou colocar soma prod aqui. E soma e produto de que número? Eu vou colocar de 3 números aqui: x, y e z. Então a minha função vai fazer a soma e o produto de 3 números. A soma vai ser o s. Então vai ficar então x mais y mais z. E meu produto aqui vai ser x vezes y vezes z. Aqui na minha função eu também posso colocar comentários aqui. Posso criar comentários para identificar a função. Então vamos supor, calcula a soma e o produto de 3 números, x, y e z, por exemplo. Tá? Aqui vamos salvar. Então já está salvo aí. Vamos salvar aqui no curso. Nessa pasta curso sílabo, vamos colocar. É sempre bom colocar o mesmo nome aqui. Soma. Aí prod. Salvar. Certo? E agora nós podemos executar. A gente executa aqui. E a partir da execução, eu posso digitar aqui soma prod e eu coloco os 3 números aqui que eu quero calcular a soma e o produto. Certo? Então aqui vamos chamar a função, é soma prod, é o nome da função, e aqui eu coloco os 3 números que eu quero calcular a soma e o produto. Então vamos supor esses números, dou enter. E aí observe que ele calculou apenas a soma aí, tá? Isso justamente porque ele tem dois parâmetros de saída aqui. Então eu vou ter que colocar entre colchetes. Se eu quiser que ele apresente os dois, eu vou ter que colocar entre colchetes duas variáveis aqui, tá? Não precisa ser S e P. Então eu coloco aqui entre colchetes. Pode ser SP também, né? Igual. Aí eu coloco soma prod e os números aí que eu, vamos supor, outros números 3, 5 e 2. Aí dessa forma ele calcula o produto, tá? Que é o produto desses 3 números, e calcula a soma desses 3 números. Nós podemos criar funções no próprio console. Então vamos supor, eu vou criar uma função aqui, function, para ela transformar grau em radiano, vamos supor. Então vamos colocar como saída rad, né? Podia ser outro nome qualquer, igual, e aqui o nome da função,
Vamos colocar GPR, grau para radiano. Aí aqui eu, entre parênteses eu vou colocar um X aqui. Aí eu dou Enter. Observe que quando eu dei Enter, o cursor aqui ficou um pouco diferente. Ficou apenas a ponta aqui. E aí eu faço a continha, né? Vou colocar rádio, que vai ser o valor em radiano, que é o valor da saída. Aí X sobre 180, aí vezes o π, tá? Que é aquela continha para se fazer a transformação de radiano, de grau para radiano. E aqui eu coloco o end function e dou enter. E aqui eu já tenho a minha função grau para radiano, que é a GPR. Aí eu coloco GPR e o valor que eu quero transformar, por exemplo, 30 graus. Então, de grau para radiano, aí eu obtenho esse valor. Vamos supor, 180 graus, deve dar o valor do π, e assim por diante. Tá? Então, esse tipo de escrita de função, ou então de script no console, isso só vale a pena quando for uma função pequena. Uma outra maneira de definir a função é usando o comando def, que no caso é def, aí entre parênteses. Aí aqui eu coloco entre aspas, vamos supor o nome da função que eu quero fazer. Vamos supor y, vou colocar uma função matemática, y igual a f de x, aí fecho aspas, vírgula, e aqui eu vou colocar a fórmula da função y igual, vamos supor, é x ao cubo aqui. Aqui tem que colocar também entre aspas, fecho parênteses e dou um enter aqui. Aqui ele está dizendo que foi redefinida a função, porque essa função anteriormente eu tinha definido com esse mesmo nome de f. Ok, né? Então vamos calcular, por exemplo, aqui f de 2 aí, que deve dar 8, né? Que é 2 ao cubo, e assim por diante. Aqui a gente observa que nas funções as variáveis elas não permanecem depois que a gente executa a função, ao contrário dos scripts que ocorre isso. Então, por exemplo, se eu colocar o x aqui, que foi ele dá variável indefinida, que no caso foi aqui o valor que eu atribuí aqui para o x, né? Por exemplo, se eu colocar rádio aqui, não vai aparecer nada também, variável indefinida, que é justamente porque elas, nas funções são variáveis locais, elas não permanecem como variáveis. Então, obrigado por assistir essa parte de funções e nos veremos numa próxima videoaula. Até a próxima.